Boa noite. Boa noite, gente. Vamos entrando, que a live hoje será bem especial. Boa noite a todos. Oi, Cris, quanto tempo? Olá, gente, tudo bem? Olá, boa noite. Todos bem? Esperar a Lu entrar. Como é que tá todo mundo aí? Já mandaram suas perguntas? A hora é agora, hein? Ai, gente, que dia difícil no Brasil hoje com a história da menininha. Eu passei até mal durante o dia porque tá pesado, né? Boa noite. Estamos aguardando a Luísa entrar. Vamos ver. Vamos ver se eu convido, se eu a convido agora. Vamos esperar. Vocês hoje entraram no horário certinho, né, cambada? Deixa eu ver aqui. Bem-vindo a todos que estão aqui pela primeira vez também. Vamos esperá-la. O som tá bom, gente? A imagem tá boa? Tá tudo certinho? Que vocês têm que me falar, tá? Aguardem só um minutinho. Mandando mensagem para ela que ela tá tentando entrar também, tá? Deixa eu ver, tem perguntas. Ótimo. Tô lendo as perguntas que vocês mandaram aqui, gente. Muito obrigada pela participação, viu? A imagem tá boa, o som tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho. É bom que já tá com a casa cheia. Que alegria. Malu, você chegou, Ana Flávia, Itamara, Ciana, Alisson, Ana Amélia. Vamos esperar. Será que é problema de conexão, gente? Conexão esses dias tá ruim, né? Todo dia, aliás. Deixa eu ver aqui, parece que ela mandou mensagem que tá vindo. Aonde que ela tá? Que eu não estou vendo. Deixa eu ver. Não tô te vendo aqui não, Lu. Deixa eu ver. Boa noite, linda, que saudades. Boa noite, gente. Agora que eu tô vendo a mensagem de vocês.
Nossa Senhora, tô aqui procurando, tô procurando tudo aqui e não estou achando. Oi, Lu, eu não tô te achando aqui. Pede um convite para você entrar. Seis g no sul, gente do céu, se eu tiver 6G, nossa, não é. Nós vamos tocar nesse assunto da menininha hoje, apesar do foco não ser esse, a gente está falando de violência doméstica, violência, relacionamento abusivo, então não tem como a gente não falar, né? Mas é um absurdo. Já... Luiz, eu não tô te vendo. Se você tiver, me manda um convitinho aqui para eu te aceitar. Vai, a live vai ficar salva. Gente, aliás, todas as minhas lives estão salvas, tá? Quem não conseguir assistir na hora, pode voltar lá no feed, que eu salvei todas. Ela aí. E é importante a gente falar que essa semana, hoje eu vou conversar com a Luísa sobre identificar o relacionamento abusivo. E na quarta nós vamos discutir como denunciar o agressor, viu? Oi, eu vim igual. Eu já estava aqui, eu estava aqui um tempão já esperando você lá no WhatsApp, né, dona menina? Tudo Ai, bom, querida? eu vim igual, gente. A gente tá de cabelo igual. Deixa eu ver, abaixa um pouquinho, que eu não tô te vendo. Olha, Olha só. Ai, uma delícia. gente, Você sabe o que primeiramente, acontece? não confundam, tá? Por favor, a Luísa é a de Eu baixo. uso óculos, eu uso óculos. Você tá Ô, linda. Lu, antes da gente começar, eu quero pedir só a palavra, porque eu acho que nós estamos hoje entrando num assunto de violência doméstica, de abuso, né, de relacionamento abusivo, e eu não posso deixar de registrar aqui o pesar que eu tô com a situação que acontece todos os dias no Brasil, mas que foi noticiado da criança de 10 anos, que vem sido violentamente abusada há mais de 4, né? E que resultou num aborto por motivos óbvios, né? Criança não é mãe, criança tem que estar brincando, ela não tem que estar preocupada em ser abusada. Então fica aqui a minha simpatia à família e o meu pedido para o Estado, né? Para que a gente haja com uma política pública mais severa nesses casos, né? Eu acho um absurdo também. Eu também compactuo com você. Eu acho que esse é o retrato de uma realidade, infelizmente, que acontece no Brasil. E quando a gente tem esse tipo de notícia, choca muito, mas infelizmente a gente sabe que isso acontece regularmente. A gente sabe que a pedofilia no Brasil ela está naturalizada, assim como a violência. Eu fico indignada com isso. Eu sofri um abuso sexual aos 13 anos de idade. Eu não consigo imaginar o sofrimento de uma menina que fica de 6 anos aos 10 com o seu tio, né, que a gente sabe que o abusador está sempre próximo à família. E a gente sabe também que a cada 1 hora, 4 crianças são abusadas sexualmente no Brasil, de 0 a 13 anos de idade. Então fica a minha indignação. Eu acho que o aborto não tem como essa criança gerar uma criança não gera uma criança brinca de boneca, né? Então, assim, é o retrato do Brasil. Eu espero que isso sirva de exemplo para que a sociedade se conscientize, abra os olhos e comece a ter responsabilidade. Se vê algum movimento de pedofilia, de maus tratos, de violência contra a criança, né? Se pronuncie, faça denúncia. Só dessa forma. A gente só vai mudar, Rízia, essa situação, na minha opinião, se a sociedade acordar e se manifestar em prol de qualquer tipo de violação contra o ser humano, começando pelas crianças, que é o nosso maior patrimônio. Entendeu? Eu concordo com você. Eu acho que, pelo que nós estamos vendo, essa evolução está vindo também. O que me deixa tranquila é que a internet hoje, nós vamos falar disso, apesar de ter um papel, às vezes, muito cruel, ela também tem um papel de utilidade pública, onde nós podemos usá-lo para fazer esse tipo de denúncia. E agora Exatamente, não dá mais dissemina. para a gente...
Isso. Para fingir que não Agora, viu, né? exato, para botar embaixo do tapete, né? Agora sim, eu fiquei muito mal durante o dia, mas eu quero respirar fundo e te agradecer do fundo do meu coração. Gente, quem está assistindo, eu queria publicamente te agradecer por você ter se disponibilizado, por você ter me dado dicas, por você ser tão disponível em um mundo que nós sabemos que, principalmente na área que você está, que muitas vezes é movida pelo ego. E você, Luísa, o que me deixou mais impressionada é que você é uma modelo, uma empresária bem-sucedida, de uma carreira impecável, mas que nunca ficou em cima do muro. Você sempre se posicionou e agora que passou por esse momento tão difícil, você está distribuindo a sua empatia para a sociedade. Então, ó, muito obrigada, viu? Né, imagina, como é que eu podia recusar um convite de uma mineira tão especial que mora em Nova York, tão chique, né? Aliás, a gente tem uma grande amiga Ai, que disse que está assistindo, a Leda, que está nos assistindo, né? isso. Então, assim, essa minha nova modalidade, né? Não digo que é profissão, porque o ativismo não é profissão, o ativismo é um sentimento que faz você ter empatia pelo próximo, e eu acho que eu tive sempre a vida inteira, sabe, Rízia? E isso me trouxe grandes amigos, não só no Brasil, e você também faz parte dessa nova nomenclatura de amigos, uma advogada maravilhosa, poderosa, né, que entrevista pessoas incríveis, que é uma blogueira, além de tudo, que está sempre linda. Então, assim, é um privilégio Ai! compartilhar com você, porque nós mulheres deveríamos estar fazendo isso, que a gente gosta, bonita, de batom vermelho, de cabelo preso, todas deveriam ter essa oportunidade. Mas, infelizmente, a maioria das mulheres sofre opressão o tempo todo. Então, não dá para nem eu, nem você, nem nenhuma mulher ficar em cima do muro. Não dá mais para ficar em cima do muro. É isso mesmo. E eu fico vendo vocês, gente, eu fiquei tão empolgada que ao invés de eu mandar uma pergunta para a Luísa, eu mandei em bloco. E uma pergunta rende 5 tópicos, 6 tópicos. Eu não Exato. Eu sabia o que falei era para você. ponto final e ponto de interrogação. Eu Não, mas tudo taquei bem. tudo no parágrafo só. Né? Tá Então, hoje, ótimo. quem vê essa mulher maravilhosa, poderosa, não sabe a história dela. Então, antes da gente começar já nas perguntas de relacionamento abusivo, Lu, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. E já fazendo uma propagandazinha aqui para ler a biografia, tá, gente? Que eu gostaria que você falasse depois. Eu não tinha botado lá, mas que eu comecei a ler e eu estou encantada. Então, conta um pouquinho da sua história para a Obrigada. gente. Então, na verdade, meu pai é cearense e a minha mãe é do estado do Rio de Janeiro. Se casaram muito jovens e foram morar no Mato Grosso do Sul, que é dividido. Antigamente era Mato Grosso, agora é Mato Grosso do Sul. Meu pai foi morar na roça com a minha mãe, trabalhar como lavrador, minha mãe como cozinheira. Ela tinha 17, 18 e ele 20 anos de idade. Ela teve 8 filhos de parteira na roça e quando chegou o momento de a gente estudar, então eles se mudaram para uma cidade próxima à roça, chamada Itaporã, que era um pequeno vilarejo. Itaporã significa moça bonita. Até fiz uma live hoje para a Fraternidade Sem Fronteiras, que era destinada justamente à comunidade indígena, que também está passando uma perrengue aqui no Brasil. E aí eu estava lembrando, né? Desde criança eu tenho uma ligação muito forte com a comunidade indígena, porque a minha bisavó era indígena. E o meu pai também é descendente indígena. Então, quando eu fui morar no Itaporã, nessa cidade pequenininha, nessa cidade bem pequenininha, vilarejo, na verdade, para começar a escola, meu pai se frustrou porque ele teve dificuldade de arrumar emprego, de se adaptar, porque ele era um homem da roça, um homem simples. Ele começou a fazer uso do álcool e junto com o álcool veio as agressões contra a minha mãe. Então, eu assisti violência doméstica de 6 aos 12. As minhas 2 irmãs, a mais velha e depois de mim também, os outros eram menores. E eu sei assim, exatamente o impacto que causa uma criança assistir violência doméstica. O agravante do meu pai é que naquela época ninguém falava sobre isso, não existia nem a nomenclatura de violência contra a mulher, violência de gênero, não existia nada disso. A minha mãe apanhava do meu pai, ele usava arma, ele apontava a arma para ela na nossa frente, atirava na parede, muito próximo dela, assim. E era muito ruim toda essa situação. E eu me lembro que desde pequenininha eu me colocava na frente, falava para pai, para pai. Eu ficava sempre meio que na frente, porque meu pai sempre me criou meio como menina. Eu era menina que ele delegava os afazeres que se fosse o menino teria, de levar uma promissória, de levar um recado para um compadre, levar
ele, assim, ele me tratava realmente como menino. Isso foi maravilhoso, porque eu cresci muito fortalecida. E então, quando cheguei aos 12 anos de idade, minha mãe, vivenciando essa violência toda, ela decidiu colocar os filhos dentro de um ônibus e voltar para o Rio de Janeiro. Então, foram 4 ou 5 dias de ônibus até chegar ao Rio de Janeiro. Chegamos na rodoviária do Rio de Janeiro. A gente foi para o subúrbio do Rio. E eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar no subúrbio, porque a gente saiu da roça de um vilarejo muito pequenininho para morar numa favela vertical em Inhaúma, no Rio de Janeiro. E eu tive que ser... Então, ela distribuiu os 3 filhos para trabalhar em casa de família. Então, eu trabalhei de empregada doméstica de 12 aos 14 anos de idade, numa casa de família que foi muito aconchegante, muito amável. E eu entrei para cuidar de um menino, brincar com 2 meninos, que eram pequenos na época, mas eu acabei assumindo todos os afazeres da casa e eu sempre fui muito despachada, sempre gostei dos afazeres domésticos. Então, eu já me encaixei logo em todos os lugares. Eu achava que era muito importante aquele dinheiro que eu recebia. Eu já tinha uma cabeça de empreendedora, porque eu trabalhava mesmo assim direitinho, porque eu achava maravilhoso receber o salário, que era muito pequeno no final do mês, e eu entregava todo para minha mãe. Eu me lembro assim de não comprar nada. Meu armário era 2 camisas, uma calça jeans, nada, nada, nada. E quando eu sofri esse abuso sexual nessa casa, que não foi nenhuma da parte da família, mas o abuso, a gente está falando agora, abuso contra a criança, geralmente são pessoas muito próximas em que a criança confia, né? E, de fato, a pessoa que acabou cometendo esse tipo de abuso contra mim era uma pessoa que frequentava a casa e era conhecido. Por isso eu abri a porta, por isso eu deixei que ele entrasse, por isso que eu permiti que ele tocasse o meu corpo sem o meu consentimento, porque era difícil de entender o que era um abuso naquela época. É vergonhoso você ter o seu corpo violado por um homem adulto e muito mais velho, porque na época eu tinha 13, 12, 13, eu acho que tinha 60 quase, porque ele era bem, bem velho. Mas eu não sei se é muito velho, a casa é muito maior, né? Os problemas são maiores, tudo é muito maior. Mas não foi bom. Eu acabei saindo dessa casa, voltando para minha casa, onde moravam os meus pais, que era no subúrbio próximo. E aí eu comecei a sentir o que era o abuso moral e sexual, que a gente fala muito hoje em dia. Graças a Deus que essa porta foi aberta pelo movimento Me Too. Eu comecei a tentar empregos próximos da minha casa, empregos que eu pudesse, com 14 anos, trabalhar sem carteira assinada. Era de vendedora de loja, mas lojinha de rua do subúrbio, caixa de supermercado, de farmácia, empacotadeira de lojinha. Então, todos os empregos que eu tentei conseguir, eu conseguia rápido, porque eu era super esperta, tinha um corpo de mulher já, mas eu sofria abuso moral e sexual. Os patrões achavam sempre que o fato de ter me dado a oportunidade de um emprego, eu tinha que sair com eles, ou tinha que deixar que eles me usassem para fins sexuais. E eu ficava tão indignada com isso, sabe? Que eu saí do emprego e a minha mãe ficava sempre assim, o que acontece com você? Você não para emprego nenhum. E eu não contava para ela o que acontecia na realidade, porque não existia um diálogo aberto entre a gente, sabe? Meu pai ela era bruto, a minha mãe ela era muito fechada, ela viu a mãe dela sofrer violência doméstica também, ela sofreu quando era pequena, porque o pai dela batia nela também, ela casou com um cara violento, então tudo isso fez com que ela se fechasse, ela não conseguia dar para as filhas um diálogo aberto, onde pudesse ensinar para a gente o que é certo e o que é errado. Então tudo que eu aprendi foi na marra. Então eu falava, não mãe, eu saí porque ele falou que eu ia ficar só para experimentar, mas a menina que estava lá trabalhando, ela já voltou, então eu vou ter que sair. Então eu sempre saía numa desculpa para não dizer o que a realidade estava acontecendo. Por quê? Eu tinha vergonha de dizer isso e não tinha também... não era natural dizer isso, era uma coisa que era tão estranho dizer para minha mãe, o cara me assediou, o cara que me levar no motel, o cara que passar a mão, não estava longe de um diálogo aberto. Eu acabei casando com 16 anos, porque eu achava que casando eu estaria mais segura, eu seria uma mulher casada, teria minha família. Fui emancipada para casar com 16 anos. O meu sonho era ser cabeleireira. Eu arrumei um emprego num salão de cabeleireiro, porque eu casei com um moço da Zona Sul, de classe média alta. Eu conheci ele num posto de gasolina, onde meu pai trabalhava como garçom, e ele era filho do dono do posto, eu conheci por acaso, e ele acabou assim, depois de 6 meses a gente se casou, só no civil, porque a família não me aceitou porque eu era do subúrbio, então não foi ninguém no meu casamento não foi absolutamente ninguém, foi um casamento muito simples, só no civil. Ô, Luiz, Então, assim, é,
Só fazendo um comentário dessa história que você falou para a gente, quando a gente conversa com as vítimas mesmo, né, de abusos, igual você está contando, a história ela se repete, ela é um padrão, né? Quantas mulheres têm que se defender e defender os filhos, iguais você está falando, e que começam a passar por essa agressão tão novas, e geralmente a vítima é que se sente culpada. Nós vamos falar sobre isso na live toda, mas vocês que estão assistindo, principalmente que têm crianças pequenas, vou contar uma história minha particular. Meu pai, ele nunca deixou a gente dormir na casa de ninguém. Eu acho que meu pai, ele era bem rígido. E hoje em dia eu dou graças a Deus por causa disso que você acabou de falar. Geralmente a agressão vem de quem a criança confia. São os tios. Quantas vezes nós vemos os padrastos, né, os amigos da família. Então, você que tem criança pequena em casa, acho que é muito importante você se atenar a essa informação que a gente está passando aqui. Continua, Lu. Não, sem dúvida. Eu acho importantíssimo falar isso, porque o começo da nossa conversa foi isso. O que apareceu no caso dessa menina que chocou tanto é o que é naturalizado no mundo inteiro. Né? A gente sabe que o mercado de pedofilia, de deep web, para esse tipo de uso, né, de imagens de crianças, né, de crianças que são raptadas, né, que são no tráfico humano, é muito grande, movimenta muitos bilhões de dólares no mundo inteiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos. Eu acho que é primordial você ter uma conversa com seus filhos, desde muito pequenininho, o que pode, o que não pode. Não tem que existir nenhum tipo de tabu e nenhum tipo de conversa sobre droga, sobre bebida, sobre prostituição, sobre essa questão da sexualidade, entendeu? Porque às vezes o outro, ele gosta de menino e fica aquela dentro de casa porque não pode, porque é um preconceito, então acaba se envolvendo com pessoas que talvez não precisaria ter se envolvido se tivesse o apoio na família. Então é muito importante o apoio familiar em todas as questões. A gente tem que respeitar o próximo, mas principalmente dentro de casa é cuidar com muito amor e carinho para não acontecer esse tipo de coisa. A criança foi abusada pelo tio, que ela confiava. Outros são pelo padrasto, porque a mãe às vezes sabe, mas ela não quer romper a sua relação com o padrasto, com o namorado novo, e ela acaba fingindo que não vê. Eu culpo essa mulher igual, porque eu estou vendo direto aqui no Rio de Janeiro, tem acontecido muito isso na pandemia, dela estar vivendo com um namorado novo dentro de casa, que é o padrasto da criança, e abusa da criança sexualmente, e ela não quer romper a relação, e a criança acaba sendo abusada com a mãe sabendo que está e não toma atitude. Então eu considero também gravíssimo. Você tem razão, a gente tem que falar muito mesmo. Mas, enfim, a experiência que eu trouxe, que eu vivi, 15 anos, eu fiquei sem falar, sabe quantos anos? Eu fiquei sem falar 54. Aos 54 anos, quando eu sofri violência física, é que eu comecei a perceber quais as violências que eu sofri e quais as violências que todas as mulheres sofrem ao longo da sua existência. É que a gente, às vezes, não percebe, sabe? E eu acho assim que Isso. né? E como essa pauta sobre violência contra a mulher, ela está tão fortalecida, abriu um espaço para a gente poder colocar para fora todas as formas de violações que a gente tem sofrido ao longo de tantos anos, né? Então é muito importante. Eu acho que já se falava. E isso, Lu, foi uma das perguntas que eu mais recebi. Se você já tinha sofrido uma violência, quando você se deu conta, mulheres amigas, próximas, sempre, se você não sofreu, você conhece alguém que sofreu, né? E o que a gente vai falar agora, esse ano nós comemoramos os 14 anos da Lei Maria da Penha. Quando eu me formei em 2003, eu escrevi a minha monografia na época, na violência doméstica contra a mulher. E era assim, você pagava a cesta básica, se pagasse, né? Era ainda naquela... A gente está falando de um passado próximo, de que em briga de marido e mulher você não mete a colher. E vem nisso que você falou, de jogar a culpa na própria vítima. Então eu gostaria que você falasse, igual você falou que você teve coragem de falar aos 54 anos, como que você percebeu? Que eu acho que é tão linear, você explicando nas outras lives, como que a gente percebe, porque a violência física, quando você toma um murro no olho, essa é fácil da gente ver. Mas e a moral? E a psicológica, que a pessoa começa acabando com a sua autoestima? Conta pra gente aí. Então, eu acho assim que a gente tem o privilégio de ter a Lei Maria da Penha como uma das 3 leis
né, a terceira lei mais importante no mundo. A primeira é a Espanha, depois Chile. E o Brasil, terceiro lugar. Como é que pode ser a terceira lei melhor do mundo e a gente ser o quinto país? Eu sempre pergunto isso. O quinto país onde mais se mata mulheres, onde mais se fere mulheres no mundo. A gente está bem na fita, né? Eu fico angustiada com isso, sabe? Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela veio assim para minimizar muita coisa. É uma lei jovem, tem só 14 anos. Né? Como disse a Regina Cira Barbosa, que é a cofundadora do Instituto Maria da Penha, ela fala que é uma adolescente ainda, ela tem muito que aprender, ela está num processo de aprendizado, né? Muitas coisas precisam ser revistas ainda na Lei Maria da Penha. Eu acho que é muito importante assim, os pilares da educação para a violência contra a mulher é a conscientização, prevenção e punição. Conscientização através de campanhas, eu acho que a Lei Maria da Penha é extraordinária, né? Ela precisa de investimento na própria lei, que não tem, que é a Delegacia de Mulheres, mais quantidade, não existe nos municípios no Brasil, é muito pouco. O número 180 vale aqui e vale nos Estados Unidos também, né? Vale em alguns países, você pode pedir ajuda pelo 180. É onde a mulher pode ligar, fazer uma denúncia anônima ou não, ou simplesmente obter informações para que ela possa se proteger de qualquer tipo de violação. Né? É um número importante. Aqui no Brasil também a gente liga para o 190, que é a Polícia Militar. Ela rapidamente vai até o local. Tem também a Patrulha Maria da Penha, que foi um ganho que nós tivemos agora, que é muito importante, principalmente nas comunidades. Quando o agressor sabe que a Patrulha Maria da Penha está andando por ali, sabe, eles ficam tudo, ó. Fica que nem o entendeu? Wi-Fi, né? Exatamente. Porque eles sabem que ali são mulheres que vão estar cuidando de outras mulheres. E o que eu admiro, né, nas comunidades são mulheres que encontram a própria maneira de poder ajudar umas às outras, porque são lugares que às vezes não entra nem polícia. Então elas fazem grupo de WhatsApp para saber se está tudo bem, se apanhou hoje, se não apanhou, como é que está o agressor, se chegou bêbado. É muito legal, essa rede de proteção à mulher é muito grande. A prevenção através de campanhas, eu acho que é muito importante. Quanto mais se faz, melhor. E a punição para os homens, como você disse, cesta básica não paga. Um olho quebrado, uma costela quebrada, um braço quebrado, uma mulher que levou uma facada, uma mulher que levou um tiro, uma mulher que foi jogada da janela e sobreviveu, uma mulher que foi espancada até quase a morte, que é o caso da Eliane Caparós, aquela brasileira que apanhou durante 4 horas. Então, assim, as punições, elas são muito brandas. Nossa. Eu mesmo apanhei em Nova York, tive 4 costelas fraturadas, aquele olho famoso da foto, né? Bem chique, né? Escoriações pelo corpo. O meu agressor, ele ficou pagando só a cesta básica, né? E vão saber se pagou ou se não pagou, porque não existe como você monitorar, né? Então, assim, acho que as leis deveriam ser revistas, principalmente no que diz respeito às punições. E outra coisa que eu sinto muita falta, eu quero até que você me diga como advogada se é possível isso ou não, não existe uma campanha feita para homem agressor. Tipo, homem agressor, se você agredir, você vai se ferrar. Você vai ter essa punição. Então, assim, as campanhas são se a mulher pedir ajuda. Se a mulher estiver machucada, liga para o 180. Então, assim, é muito para depois que acontecer. Eu acho que tem que antecipar esse tipo de coisa. Então, uma a gente tem que fazer prevenção campanha para os homens agressores. E olha só, eu acho que é o que a gente está falando, é a impunidade, é o senso de impunidade. Por isso que nós precisamos hoje de leis severas, né? Porque igual você está falando, a responsabilidade é sempre da mulher. Essa que você falou mesmo, que apanhou no Rio de Janeiro, a culpa foi dela por ter aberto a porta. Não, gente, a gente pode fazer o que nós quisermos. Homem não tem que vir bater. Não existe isso de culpa de quem apanhou, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente tem que começar a lutar agora por leis mais severas. Que se a pessoa souber que bateu, ela vai apanhar. Né? E aí eu queria que você falasse para a gente como que você começou a identificar. Já foi logo agressão física, Luísa? Ou você sofreu outros tipos de agressão? Então, eu queria falar só assim, que a violência doméstica é a violência mais democrática que existe no mundo inteiro. A cada 3 mulheres, uma entre 3 mulheres já sofreu algum tipo de violência, mesmo que ela não identifique. Isso é uma estatística da ONU, né? A violência contra a mulher, ela é independente de religião, da raça, etnia, orientação sexual, área socioeconômica. Então, todas as mulheres estão sujeitas a apanhar. Não só mulher de periferia, classe social, claro. Mulheres que são independentes emocionalmente, mulheres que são independentes financeiramente apanham também, sofrem vários tipos de abuso. E eu gostaria de ler, assim,
vou até ler, estou com um papelzinho aqui, porque é muita coisa. Dentre as violações estão o estupro, abuso sexual, feminicídio, lesbocídio, que é entre duas mulheres, violência física, que é o que aconteceu comigo e tantas mulheres, a violência obstétrica, que é o tratamento humilhante para as mulheres que querem ter filho de parto natural, patrimonial, que é o homem, né, não deixar a mulher ter direito a algum tipo de dinheiro para ela comprar alguma coisa para ela, ou visitar a sua família, ou seja, pegar um ônibus para ver sua família, ou seja, comprar uma roupa nova. A institucional, que é praticada pelos serviços públicos, né? Hospital, posto de saúde, delegacia, ou seja, as violências são muitas, né? O que a gente precisa? Lutar por essa desigualdade, porque é uma desigualdade absurda. Eu acho o seguinte, que nenhuma mulher sofre violência física sem antes sofrer verbal, moral e psicológica. São as que antecedem a violência física, onde ela apanha, onde ela é empurrada, onde ela é socada, onde ela leva soco, supapo. Antes disso, ele não chega logo fazendo isso, ele chega com a violência verbal, com a moral, com a psicológica, muitas vezes com a sexual, que é obrigar a mulher a fazer sexo mesmo sem querer, a patrimonial, que a gente acabou de falar, e aí que vem a agressão física. Depois da física, é o final, é o feminicídio. Então, mulheres precisam entender que a gente vive uma realidade triste, mas real, e que ela não pode suportar durante muito tempo o relacionamento abusivo. Né? O relacionamento abusivo ele começa com maus tratos, verbalizando coisas absurdas sobre ela, sobre a aparência física, sobre a comida que ela faz, sobre a família dela, sobre como ela trata, como ela não sabe educar os filhos, que ela é incompetente, que ela é porca, que ela é gorda, que ela é magra, que o cabelo está horroroso, que ela não sabe fazer nada, que ela é incompetente. Enfim, tem que começar a prestar atenção nisso. Aí, quando começar assim, ligue a sirene, pelo amor de Deus, e comece a prestar atenção que o que virá depois vai ser o empurrão, já não vai levar ela para jantar fora, ou vai expor ela quando tiver com outras pessoas, ele vai expor opiniões dela, chamar a atenção dela, desqualificar ela em público, que é horroroso, que a gente vê muito acontecer isso, às vezes em restaurante, você vê um casal às vezes brigando na mesa, ele não tem o menor pudor em não preservar a sua mulher, né? Então, assim, eu acho que são fatores assim, muito comum acontecer entre as relações abusivas que culmina na violência física. E aí, para o feminicídio, é um pulo. Eu recebi outro dia uma denúncia de um... Oi. Eu queria que você falasse também aquele príncipe encantado, que eu vi você falando numa live um dia, e eu falei, gente, esse aí também é um clássico. Na verdade, eu falo sempre que o homem agressor, não são os homens. O homem agressor, ele é profissional. Ele é um cara que, para a sociedade, ele se mostra como um cara muito agradável, amoroso, inteligente, ele paga conta. Ele se mostra exatamente ao contrário do que ele age dentro da própria casa, porque ele é extremamente covarde, porque ele só agride a mulher dentro de casa, em privado. Ele raramente vai desqualificar ela em privado, então fica muito difícil da mulher convencer os amigos próximos de que você está apanhando do seu marido, do seu companheiro, que ele está fazendo determinadas coisas, constrangindo você, porque ele é dissimulado, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente já tem alguns mecanismos de gravar esse tipo de violações, quando ele está gritando, a gente pode deixar o telefone ligado e gravar, você pode deixar o telefone filmando, que é o que aconteceu. Gente, olha as dicas, tá? Desculpa, Lu, te interromper, mas eu acho isso muito importante. Quem estiver assistindo, se atente a isso, tá? Olha as dicas que a Luísa tá dando. Grave. Continua, Lu. Você sabe aquele caso, tem uma menina que apanhou aqui dentro da casa dela e ela já tinha falado, mas ninguém acreditava. A Cristiane Machado, que era mulher de um diplomata, ela colocou câmeras na casa e foi realmente importante, porque nitidamente você vê que o cara arrebenta ela dentro de casa. Se ela não tivesse como provar isso, ela sairia do relacionamento doente, emocionalmente, péssima, foi casada com ele de velha grinalda e sairia com a mão na frente e outra atrás, porque eles descartam as mulheres, são predadores. Ele vai atrás de mulheres que são mulheres
que tem baixa estima ou não, mas prefere que tem baixa estima para poder levar essa mulher à loucura, porque depois ele vai dizer que ela é louca, que ela está inventando, que ela é mentirosa. Então é muito importante. Hoje em dia as provas feitas por telefone celular são muito importantes, porque tem dia, hora e local. Então deixa gravando, se tiver uma Ótimo. violação muito pesada, coloque câmeras em casa, sabe? Coloque, porque é uma forma de você também provar que você está sendo agredida. Porque muitas Maravilhoso. vezes, você como advogada, você sabe, né, Risa? Muitas vezes o homem, ele consegue provar na justiça que a mulher é louca, porque a gente vive, infelizmente, numa sociedade machista, né, e protetora dos homens. Então, a gente realmente precisa, infelizmente, resguardar a nossa idoneidade através desse tipo de argumento, ou seja, gravar e filmar, para você ter como prova, infelizmente. Então, Ótimo. assim, o agressor... E igual você falou também, prestar atenção nos sinais, né? Você é sempre a louca, a ex-mulher não prestava, né? Todas as ex-namoradas eram péssimas, ele é o coitado, né? Exatamente. Eu acho que esse é um grande sintoma, né? De que quando ele começa a demonstrar um caráter de que ele não é pró-mulher, né? Ele é contra as mulheres. A mulher aquela dali não serve, porque olha o jeito dela. Aquela mulher não serve, ela bebe, olha a roupa dela, olha o comportamento dela. Ele vai nomenclaturando atitudes de uma mulher que é normal, ela está livre, e que já não serve para ser sua amiga. E aí começa a fazer isso com você. Aí começa a fazer com a sua família, né? Com a sua mãe, com a sua filha, se tiver. Então ele vai sempre colocando o dedo em feridas que supostamente mulheres têm. Isso é horroroso. Fala mal da ex-mulher, você E falou, vai tem te mesmo uma ex-mulher. afastando também do convívio. Exatamente, vai afastando do convívio e vai deixando você confusa, porque se você está num relacionamento em que você o homem consegue te deixar dependente emocionalmente, né? A gente sabe que a dependência emocional ela tem estágios que ele te leva à loucura nessa dependência emocional, porque ele é generoso, ele te presenteia, ele leva a passear. Depois ele passa 1 mês, 2 meses sem falar com você e você entra numa depressão. Você fica mal. E daqui a pouco ele vem com aquele namoro de novo. Então tem um ciclo, né? São ciclos de estado muito ruim. Depois ele se torna o cara mais maravilhoso e amoroso do mundo. Aí a mulher acredita que ele vai melhorar porque ele mudou. Mas ele não muda. Isso é um ciclo natural do homem que é Isso. violador. Eu acho Então deixa a mulher importantíssimo confusa. você estar apontando isso, você apontar isso, porque uma das perguntas que eu recebi de homens, vários, e algumas mulheres também é isso. Se você se sentiu reprimida, por que você não cascou fora antes? É Então, justamente por isso que ela está é, falando aí. Um dos motivos é esse. eu sempre. Porque a pessoa está tão destroçada psicologicamente que é isso. Ele te bate, no outro dia ele fala que foi um episódio isolado, que ele vai melhorar. E é Que ele te ama, importante ele te isso que a pede Luísa está falando. perdão. Ninguém muda. Não, Isso. exatamente. Continua, Lu. Ele vai pedir perdão, vai ajoelhar, vai prometer para ela que ela é a mulher da vida dele, que ela é a mulher mais linda, maravilhosa, que ele sente muito porque aconteceu tudo isso. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, me perdoa, eu te amo, vamos fazer uma viagem, ou dar um anel, ou abre a garrafa de vinho, ou faz algo especial, que ela se sente importante, ela dá mais um voto de confiança, e ela continua no relacionamento. Não é fácil uma separação. Quando a mulher está vivendo um relacionamento abusivo, é muito difícil. É muito difícil. Então, o que eu digo para as mulheres é: não julguem as mulheres que não conseguem sair dos relacionamentos abusivos. O dia que você estiver em um, você... O primeiro tapa eu dava para sair da relação. Não saía. Porque não é tão simples assim. A gente está falando de um crime onde o agressor tem total acesso à mulher, conhece a vida dela inteira, ele estuda a mulher, ele sabe onde é que ele pode ferir e onde é que ele pode ganhar ela. Onde é que ele pode ferir, onde é que ele pode ganhar ela. Ele é manipulador. Então, eu desconheço uma mulher que saia de um relacionamento na primeira vez que ela é agredida verbalmente. Não sai. É muito difícil. É um crime que é diferente, porque quando ele bate na mulher, ele tem total domínio sobre ela, ele conhece ela na intimidade, entendeu? Então ela fica confusa, ela fica dependente, inclusive, dessa relação abusiva, porque existe o namoro e E, depois o problema, e depois o namoro, e depois o namoro. Então é uma relação que ela
ela costuma, não é que ela costuma, mas ela espera sempre que vem algo melhor depois de uma briga, depois de um supapo, depois Isso, que ela passa 2 dias sem falar, isso. que ela chora, entendeu? E principalmente quando se envolve casais com filhos também, né? Muitas vezes eles usam os filhos como escudo. Você vai separar uma família, você, olha a palavra o termo que eles usam. Você vai separar uma família, né? Você sabe que eu vou melhorar. Então, gente, é isso que ela tá falando, é empatia. Não julgue até a gente estar no calo daquela pessoa. Porque é muito difícil, porque vem aquela parte que você também falou, Luísa, da vergonha. Você se sente, às vezes, louca, né? Você se sente com vergonha. Será que é isso mesmo? Porque o psicológico da pessoa está tão afetado que você começa a se questionar. Ah, sem dúvida. Tem vários casos de várias mulheres que elas começaram a fazer tratamento psiquiátrico, tomar remédio, entendeu? Para tentar descobrir se o problema era com elas. De fato, as mulheres, eles levam as mulheres à loucura que elas vão buscar tratamento. Só que o E tratamento, elas já estão tão machucadas que elas precisam de tratamento realmente precisa, porque acaba adquirindo síndromes de pânico, doenças que aparecem, né, psoríase, ou pressão alta, doença no fígado, emagrece demais ou engorda demais, ou seja, muitas coisas acontecem no corpo da mulher por esse relacionamento abusivo, onde ela está sempre insegura, esperando como é que ele vai chegar hoje. Isso lembra muito meu pai, quando era alcoólatra, quando ele chegava. Eu, quando era criança, ficava assim, ai meu Deus, como é que meu pai vai chegar hoje? Eu ficava na esquina prestando atenção se ele vinha andando normal ou se ele vinha cambaleando. Porque eu sabia que se fosse cambaleando, ai, seria uma gente. violência que nós teríamos em casa. Então, assim, eu sei como isso funciona. Né? Eu vivi num relacionamento abusivo, eu tinha um pai alcoólatra, e sofri uma violência sexual, sofri uma violência patrimonial, sofri uma violência do trabalho, ou seja, então assim, eu posso falar de carteirinha a quantidade de coisas que eu sofri e como é difícil sair, como é difícil, não é fácil. Eu acho que a família muitas vezes não ajuda. E outra Luísa, coisa, briga de marido e mulher se mete a colher, sim. isso. Eu tô vendo umas perguntas aqui. Se quando você sofreu por isso, foi uma das nossas, né? Se você teve medo, vergonha de denunciar, ou você já foi e fez a denúncia. E eu recebi uma Eu, aqui muito interessante: como criar filhos hoje para evitar esse movimento machista, né? Que está espalhado ainda na sociedade. olha, medo e vergonha, a mulher sempre tem. É um dos fatores que mais inibe a mulher de fazer a denúncia, seja uma denúncia anônima ou não. É quando ela se encoraja, é porque o limite dela já está passando dos limites, porque isso impede demais. Você falou também de filhos, né? É um dos fatores também que a mulher fica vivendo no relacionamento abusivo mais tempo é porque ela é dependente financeiramente do homem e ela é levada, esse homem faz justamente isso. Ele fala para ela, como é que você vai separar a família? Eu não vou te dar nada, você vai ter que se virar. E ela está tão machucada já que ela fica com medo de não dar conta disso e acaba ficando no relacionamento abusivo, ou seja, muita maldade. Quando eu fiz a denúncia da minha agressão, não foi a primeira vez, não tinha sido a primeira vez. Só que dessa vez eu achei que foi muito grave. Né? Eu tive 4 costelas fraturadas, o corpo com escoriações, foi muito ruim a forma que foi feito. E eu decidi dar um basta nisso. Eu comecei a rever a história da minha avó que sofreu, minha mãe que sofreu, eu sofri. Eu falei, eu não quero isso para minha filha, eu não quero ser o exemplo de uma mulher fraca que não teve coragem de sair de um relacionamento abusivo. Então, quando eu decidi lá em Nova York, onde eu apanhei, aí na sua terra, eu já vim com a intenção de nunca mais olhar para a cara desse agressor, nunca mais me relacionar com ele, e sim, vou fazer a denúncia. Eu vim com isso muito claro. Tanto que eu voltei Ai, para o Brasil sozinha, no mesmo dia que eu sofri violência doméstica, eu fui para o aeroporto de Nova York, fiquei lá de 3 até as 9 horas, com 4 costelas fraturadas, sem saber, mas com muita dor. Mas muita dor aqui, mas pronta para chegar e fazer a denúncia. Eu fiz o corpo de delito logo em seguida, quando eu cheguei no Brasil. Aí eu comecei isso é uma a passar. superação. É superação, mas a mulher ela sabe o momento de parar. Por mais que ela fique 20 anos numa relação abusiva, vai ter um momento falar, deu por hoje, hoje não dá mais para mim, eu não continuo mais, entendeu? É que mulheres demoram mais, às vezes. A minha mãe passou muito tempo numa relação abusiva, tem mulheres que passam 20 anos.
Nessas minhas viagens e palestras, eu ouço sempre as mulheres dizendo que demora, às vezes, o relacionamento abusivo começa 2 anos depois. É assim, mais ou menos uma média. No segundo ano já começa o relacionamento abusivo e aí ele vai perpetuar se você deixar. Então é muito importante, né, que a gente se sinta segura. E outra coisa, eu digo sempre para as mulheres, é possível sair de um relacionamento abusivo fortalecida, sabe? Sabendo que você vai estar livre de agressões de todas as formas e você vai poder escrever uma história nova, diferente, vai ser respeitada numa sociedade onde você teve coragem de fazer isso, você vai ser uma mulher admirada, um exemplo para outras. Então é muito importante que a gente dê esse tempo à mulher, até o momento em que ela decide fazer essa denúncia. Agora, é nossa responsabilidade como amigo, como sociedade, se tiver a par de alguém que está sofrendo muito, mas que não teve coragem ainda, da gente chegar e falar, ajudar a pegar na mão, abraçar, acolher essa mulher, que é muito importante esse acolhimento, porque ela não vai conseguir, muitas não conseguem sair. E a gente sabe de várias mulheres que já cometeram suicídio porque não conseguiram sair do relacionamento abusivo. Elas não tiveram coragem de sair e preferiram tirar a sua própria vida. Então, a gente, como Gente, é muito sociedade, grave. é Uhum. muito grave. Como sociedade, a gente tem que se colocar à disposição dessas mulheres para minimizar o impacto que a violência causa na sociedade. Você vê essa menina de 10 anos que foi estuprada, olha a comoção que causou no Brasil e no mundo. As pessoas são indignadas, mas elas começaram a pensar também desse problema. Então, quando você vê uma mulher que tira a sua própria vida, você fica, meu Deus do céu, por que eu não ajudei? Isso, de uma certa forma, também faz com que a sociedade se mobilize. E precisa. É A gente está isso falando de mesmo. Isso é um dever de todos nós, né? sem dúvida. E muitas vezes, gente, eu vejo a Luísa recebendo mensagens ameaçadoras e sendo julgada por mulheres. Eu acho que essa parte que a gente estava falando aqui acabou também. É hora de nós darmos as mãos e ajudarmos umas às outras, porque você nunca sabe quando vai ser você, quando será sua filha, se não é a sua vizinha. Então nós temos que estar atentos agora, né? Luísa, eu recebi uma mensagem aqui até da nossa amiga Leda. Leda, obrigada, viu? Mulheres que estiverem em Nova York, nos Estados Unidos, independentemente do seu status legal, tá? Vocês podem me mandar mensagem depois que eu vou passar para as advogadas e especialistas em violência doméstica, mas independente do seu status legal nos Estados Unidos, você tem o direito a denunciar o agressor. Viu? A gente conversa nisso, até com os grupos que existem em Nova York. Nós ajudamos muitas pessoas, os brasileiros de Nova York, o grupo das brasileiras de Nova York, com a dona Luísa Trajano. Existem Mulheres do várias Brasil. Organizações lá, mulheres do Sim. Brasil, que estão prontas É. para ajudar quem estiver precisando. Não sofram caladas. Né, Luísa? O grupo, Nossa, gente, na verdade, está passando tão rápido. o Grupo Mulheres do Brasil tem quase 50 mil mulheres ao redor do mundo. Foi criado agora um aplicativo no Brasil que chama app Linha Direta, que é um aplicativo novo, mas que é super, super importante que as mulheres instalem nos seus telefones para pedir ajuda. Ele funciona Vamos esperar. Vocês hoje entraram no horário certinho, né, cambada? Deixa eu ver aqui. Bem-vindo a todos que estão aqui pela primeira vez também. Vamos esperá-la. O som tá bom, gente? A imagem tá boa? Tá tudo certinho? Que vocês têm que me falar, tá? Aguardem só um minutinho. Mandando mensagem para ela que ela tá tentando entrar também, tá? Deixa eu ver, tem perguntas. Ótimo. Tô lendo as perguntas que vocês mandaram aqui, gente. Muito obrigada pela participação.
viu? A imagem tá boa, o som tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho. É bom que já tá com a casa cheia. Que alegria. Malu, você chegou, Ana Flávia, Itamara, Ciana, Alisson, Ana Amélia. Vamos esperar. Será que é problema de conexão, gente? Conexão esses dias tá ruim, né? Todo dia, aliás. Deixa eu ver aqui, parece que ela mandou mensagem que tá vindo. Aonde que ela tá? Que eu não estou vendo. Deixa eu ver. Não tô te vendo aqui não, Lu. Deixa eu ver. Boa noite, linda, que saudades. Boa noite, gente. Agora que eu tô vendo a mensagem de vocês. Nossa Senhora. Tô aqui procurando. Tô procurando tudo aqui e não estou achando. Oi, Lu, eu não tô te achando aqui. Pede um convite para você entrar. (6G no sul? Gente do céu, se eu tiver 6G... Nossa, não é. Nós vamos tocar nesse assunto da menininha hoje, apesar do foco não ser esse. A gente está falando de violência doméstica, violência, relacionamento abusivo, então não tem como a gente não falar, né? Mas é um absurdo. Luiz, eu não tô te vendo. Se você tiver, me manda um convitinho aqui para eu te aceitar. Vai, a live vai ficar salva. Gente, aliás, todas as minhas lives estão salvas, tá? Quem não conseguir assistir na hora, pode voltar lá no feed que eu salvei todas. E ela aí. E é importante a gente falar que essa semana, hoje eu vou conversar com a Luísa sobre identificar o relacionamento abusivo. E na quarta nós vamos discutir como denunciar o agressor, viu? Olá! Oi, eu vim igual. Eu já estava aqui, eu tava aqui um tempão já esperando você lá no WhatsApp, né, dona menina? Tudo bom, querida? Linda. Eu vim igual, gente. A gente tá de cabelo igual. Deixa eu ver, abaixa um pouquinho, que eu não tô te vendo. Olha só. Ai, uma delícia. Gente, primeiramente, não confundam, tá? Por favor, a Luísa é a de baixo. Eu uso óculos, eu uso óculos. Você tá linda. Lu, antes da gente começar, eu quero pedir só a palavra, porque eu acho que nós estamos hoje entrando num assunto de violência doméstica, de abuso, né, de relacionamento abusivo, e eu não posso deixar de registrar aqui o pesar que eu tô com a situação que acontece todos os dias no Brasil, mas que foi noticiado da criança de 10 anos, que vem sido violentamente abusada há mais de 4, né? E que resultou num aborto por motivos óbvios, né? Criança não é mãe, criança tem que estar brincando, ela não tem que estar preocupada em ser abusada.
Então, fica aqui a minha simpatia à família e o meu pedido para o Estado, né? Para que a gente haja com uma política pública mais severa nesses casos, né? Eu acho um absurdo também. Eu também compactuo com você. Eu acho que esse é o retrato de uma realidade, infelizmente, que acontece no Brasil. E quando a gente tem esse tipo de notícia, choca muito, mas infelizmente a gente sabe que isso acontece regularmente. A gente sabe que a pedofilia no Brasil ela está naturalizada, assim como a violência. Eu fico indignada com isso. Eu sofri um abuso sexual aos 13 anos de idade. Eu não consigo imaginar o sofrimento de uma menina que fica de 6 anos aos 10 com o seu tio, né, que a gente sabe que o abusador está sempre próximo à família. E a gente sabe também que a cada 1 hora, 4 crianças são abusadas sexualmente no Brasil, de 0 a 13 anos de idade. Então fica a minha indignação. Eu acho que o aborto não tem como essa criança gerar uma criança não gera uma criança brinca de boneca, né? Então, assim, é o retrato do Brasil. Eu espero que isso sirva de exemplo para que a sociedade se conscientize, abra os olhos e comece a ter responsabilidade. Se vê algum movimento de pedofilia, de maus tratos, de violência contra a criança, né? Se pronuncie, faça denúncia. Só dessa forma. A gente só vai mudar, Rízia, essa situação, na minha opinião, se a sociedade acordar e se manifestar em prol de qualquer tipo de violação contra o ser humano, começando pelas crianças, que é o nosso Eu maior patrimônio. concordo. Eu Entendeu? concordo com você. Eu acho que, pelo que nós estamos vendo, essa evolução está vindo também. O que me deixa tranquila é que a internet hoje, nós vamos falar disso, apesar de ter um papel, às vezes, muito cruel, ela também tem um papel de utilidade pública, onde nós podemos usá-lo para fazer esse tipo de denúncia. E agora Exatamente, não dá mais para dissemina. a gente. Isso. Para fingir que não Agora, viu, né? exato, para botar embaixo do tapete, né? Agora sim, eu fiquei muito mal durante o dia, mas eu quero respirar fundo e te agradecer do fundo do meu coração. Gente, quem está assistindo, eu queria publicamente te agradecer por você ter se disponibilizado, por você ter me dado dicas, por você ser tão disponível em um mundo que nós sabemos que principalmente na área que você está, que muitas vezes é movida pelo ego. E você, Luísa, o que me deixou mais impressionada é que você é uma modelo, uma empresária bem-sucedida, de uma carreira impecável, mas que nunca ficou em cima do muro. Você sempre se posicionou e agora que passou por esse momento tão difícil, você está distribuindo a sua empatia para a sociedade. Então, ó, muito obrigada, viu? Né, imagina, como é que eu podia recusar um convite de uma mineira tão especial que mora em Nova York, tão chique, né? Aliás, a gente tem uma grande amiga que disse que está assistindo, a Leda, que está nos assistindo, né? Isso. Então, assim, essa minha nova modalidade, né? Não digo que é profissão, porque o ativismo não é profissão, o ativismo é um sentimento que faz você ter empatia pelo próximo, e eu acho que eu tive sempre a vida inteira, sabe, Rízia? E isso me trouxe grandes amigos, não só no Brasil, e você também faz parte dessa nova nomenclatura de amigos, uma advogada maravilhosa, poderosa, né, que entrevista pessoas incríveis, que é uma blogueira, além de tudo, que está sempre linda. Então, assim, é um privilégio compartilhar com você, porque nós mulheres deveríamos estar fazendo isso, que a gente gosta, bonita, de batom vermelho, de cabelo preso, todas deveriam ter essa oportunidade, mas infelizmente a maioria das mulheres sofre opressão o tempo todo. Então não dá para nem eu, nem você, nem nenhuma mulher ficar em cima do muro, não dá mais para ficar em cima do muro. É isso mesmo. E eu fico vendo vocês, gente, eu fiquei tão empolgada que ao invés de eu mandar uma pergunta para a Luísa, eu mandei em bloco. E uma pergunta de 5 tópicos, 6 tópicos. Exato, Eu não eu sabia falei que para era você. ponto final e ponto de interrogação. Eu Não, mas tudo taquei bem. tudo no parágrafo só. Né? Tá Então, hoje, ótimo. quem vê essa mulher maravilhosa, poderosa, não sabe a história dela. Então, antes da gente começar, já nas perguntas de relacionamento abusivo, Lu, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. E já fazendo uma propagandazinha aqui para ler a biografia, tá, gente? Que eu gostaria que você falasse depois. Eu não tinha botado lá, mas que eu comecei a ler e eu estou encantada. Então, conta um pouquinho da sua história para a Obrigada. gente. Então, na verdade, meu pai é cearense e a minha mãe é do estado do Rio de Janeiro. Se casaram muito jovens e foram morar no Mato Grosso do Sul,
que é dividido. Antigamente era Mato Grosso, agora é Mato Grosso do Sul. Meu pai foi morar na roça com a minha mãe, trabalhar como lavrador, minha mãe como cozinheira. Ela tinha 17, 18 e ele 20 anos de idade. Ela teve 8 filhos de parteira na roça. E quando chegou o momento de a gente estudar, então eles se mudaram para uma cidade próxima à roça, chamada Itaporã, que era um pequeno vilarejo. Itaporã significa moça bonita. Até fiz uma live hoje para a Fraternidade Sem Fronteiras, que era destinada justamente à comunidade indígena, que também está passando uma perrengue aqui no Brasil. E aí eu estava lembrando, né? Desde criança eu tenho uma ligação muito forte com a comunidade indígena, porque a minha bisavó era indígena. E o meu pai também é descendente indígena. Então, quando eu fui morar no Itaporã, nessa cidade bem pequenininha, vilarejo, na verdade, para começar a escola, meu pai se frustrou porque ele teve dificuldade de arrumar emprego, de se adaptar, porque ele era um homem da roça, um homem simples. Ele começou a fazer uso do álcool e junto com o álcool veio as agressões contra a minha mãe. Então, eu assisti violência doméstica de 6 aos 12. As minhas 2 irmãs, a mais velha depois de mim também, os outros eram menores. E eu sei assim, exatamente o impacto que causa uma criança assistir violência doméstica. O agravante do meu pai é que naquela época ninguém falava sobre isso, não existia nem a nomenclatura de violência contra a mulher, violência de gênero, não existia nada disso. A minha mãe apanhava do meu pai, ele usava arma, ele apontava a arma para ela na nossa frente, atirava na parede, muito próximo dela, assim. E era muito ruim toda essa situação. E eu me lembro que desde pequenininha eu me colocava na frente, falava para pai. Eu ficava sempre meio que na frente, porque meu pai sempre me criou meio como menina. Eu era menina que ele delegava os afazeres que se fosse um menino teria, de levar uma promissória, de levar um recado para um compadre, levar com ele, assim, ele me tratava realmente como menino. Isso foi maravilhoso, porque eu cresci muito fortalecida. Então, quando cheguei aos 12 anos de idade, minha mãe, vivenciando essa violência toda, ela decidiu colocar os filhos dentro de um ônibus e voltar para o Rio de Janeiro. Então, foram 4 ou 5 dias de ônibus até chegar ao Rio de Janeiro. Chegamos à rodoviária do Rio de Janeiro. A gente foi para o subúrbio do Rio. E eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar no subúrbio, porque a gente saiu da roça e de um vilarejo muito pequenininho para morar numa favela vertical em Inhaúma, no Rio de Janeiro. E eu tive que ser... Então, ela distribuiu os 3 filhos para trabalhar em casa de família. Então, eu trabalhei de empregada doméstica de 12 aos 14 anos de idade, numa casa de família que foi muito aconchegante, muito amável. E eu entrei para cuidar de um menino, brincar com 2 meninos, que eram pequenos na época, mas eu acabei assumindo todos os afazeres da casa e eu sempre fui muito despachada, sempre gostei dos afazeres domésticos. Então, eu já me encaixei logo em todos os lugares. Eu achava que era muito importante aquele dinheiro que eu recebia. Eu já tinha uma cabeça de empreendedora, porque eu trabalhava mesmo assim direitinho, porque eu achava maravilhoso receber o salário, que era muito pequeno no final do mês, e eu entregava todo para minha mãe. Eu me lembro assim de não comprar nada. Meu armário era 2 camisas, uma calça jeans, nada. E quando eu sofri esse abuso sexual nessa casa, que não foi nenhuma da parte da família, mas o abuso a gente está falando agora, abuso contra a criança, geralmente são pessoas muito próximas em que a criança confia, né? E, de fato, a pessoa que acabou cometendo esse tipo de abuso contra mim era uma pessoa que frequentava a casa e era conhecido. Por isso eu abri a porta, por isso eu deixei que ele entrasse, por isso que eu permiti que ele tocasse meu corpo sem o meu consentimento, porque era difícil de entender o que era um abuso naquela época. É vergonhoso você ter o seu corpo violado por um homem adulto e muito mais velho, porque na época eu tinha 13, 12, 13, eu acho que tinha 60 quase, porque ele era bem velho. Mas eu não sei se é muito velho, casa muito maior, né? Os problemas são maiores, tudo é muito maior. Mas não foi bom. Eu acabei saindo dessa casa, voltando para minha casa, onde moravam os meus pais, que era no subúrbio próximo. E aí eu comecei a sentir o que era o abuso moral e sexual, que a gente fala muito hoje em dia. Graças a Deus que essa porta foi aberta pelo movimento Me Too. Eu comecei a tentar empregos próximos da minha casa, empregos que eu pudesse, com 14 anos, trabalhar sem carteira assinada. Era de vendedora de loja, mas lojinha de rua do subúrbio, caixa de supermercado, de farmácia, empacotadeira de lojinha. Então, todos os empregos que eu tentei conseguir, eu conseguia rápido, porque eu era super esperta, tinha um corpo de mulher já, mas eu sofria abuso moral e sexual. Os patrões achavam sempre que
o fato de ter me dado a oportunidade de um emprego, eu tinha que sair com eles, ou tinha que deixar que eles me usassem para fins sexuais. E eu ficava tão indignada com isso, sabe? Que eu saí do emprego e a minha mãe ficava sempre assim: o que acontece com você? Você não para emprego nenhum. E eu não contava para ela o que acontecia na realidade, porque não existia um diálogo aberto entre a gente, sabe? Meu pai ela era bruto, a minha mãe ela era muito fechada. Ela viu a mãe dela sofrer violência doméstica também. Ela sofreu quando era pequena, porque o pai dela batia nela também. Ela casou com um cara violento. Então, tudo isso fez com que ela se fechasse. Ela não conseguia dar para as filhas um diálogo aberto, onde pudesse ensinar para a gente o que é certo e o que é errado. Então, tudo que eu aprendi foi na marra. Então, eu falava: não, mãe, eu saí porque ele falou que eu ia ficar só para experimentar, mas a menina que estava lá trabalhando, ela já voltou, então eu vou ter que sair. Então, eu sempre saía numa desculpa para não dizer o que a realidade estava acontecendo. Por quê? Eu tinha vergonha de dizer isso, e não tinha também, não era natural dizer isso, era uma coisa que era tão estranho dizer isso para minha mãe, o cara me assediou, o cara que me levava no motel, o cara que passava a mão, não estava longe de um diálogo aberto. Eu acabei casando com 16 anos, porque eu achava que casando eu estaria mais segura, eu seria uma mulher casada, teria minha família. Fui emancipada para casar com 16 anos. O meu sonho era ser cabeleireira. Eu arrumei um emprego num salão de cabeleireiro porque eu casei com um moço da Zona Sul, de classe média alta. Eu conheci ele num posto de gasolina, onde meu pai trabalhava como garçom. E ele era filho do dono do posto, eu conheci por acaso. E ele acabou assim, depois de 6 meses a gente se casou, só no civil, porque a família não me aceitou porque eu era do subúrbio. Então não foi ninguém no meu casamento não foi absolutamente ninguém. Foi um casamento muito simples, só no civil. Ô, Luiz, então, assim, só fazendo um comentário dessa história que você falou para a gente, quando a gente conversa com as vítimas mesmo, né, de abusos, igual você está contando, a história ela se repete, ela é um padrão, né? Quantas mulheres têm que se defender e defender os filhos, iguais você está falando, e que começam a passar por essa agressão tão novas, e geralmente a vítima é que se sente culpada. Nós vamos falar sobre isso na live toda, mas vocês que estão assistindo, principalmente que têm crianças pequenas, vou contar uma história minha particular. Meu pai, ele nunca deixou a gente dormir na casa de ninguém. Eu acho que meu pai, ele era bem rígido, e hoje em dia eu dou graças a Deus por causa disso que você acabou de falar. Geralmente a agressão vem de quem a criança confia. São os tios. Quantas vezes nós vemos os padrastos, né, os amigos da família. Então, você que tem criança pequena em casa, acho que é muito importante você se atenar a essa informação que a gente está passando aqui. Continua, Lu. Não, sem dúvida. Eu acho importantíssimo falar isso, porque o começo da nossa conversa foi isso. O que apareceu no caso dessa menina que chocou tanto é o que é naturalizado no mundo inteiro. Né? A gente sabe que o mercado de pedofilia, de deep web, para esse tipo de uso, né, de imagens de crianças, né, de crianças que são raptadas, né, que são no tráfico humano, é muito grande, movimenta muitos bilhões de dólares no mundo inteiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos. Eu acho que é primordial você ter uma conversa com seus filhos, desde muito pequenininho, o que pode, o que não pode. Não tem que existir nenhum tipo de tabu e nenhum tipo de conversa sobre droga, sobre bebida, sobre prostituição, sobre essa questão da sexualidade, entendeu? Porque às vezes o outro, ele gosta do menino e fica aquele dentro de casa porque não pode, porque é um preconceito, então acaba se envolvendo com pessoas que talvez não precisaria ter se envolvido se tivesse o apoio na família. Então é muito importante o apoio familiar em todas as questões. A gente tem que respeitar o próximo, mas principalmente dentro de casa é cuidar com muito amor e carinho para não acontecer esse tipo de coisa. A criança foi abusada pelo tio, que ela confiava. Outros são pelo padrasto, porque a mãe às vezes sabe, mas ela não quer romper a sua relação com o padrasto, com o namorado novo, e ela acaba fingindo que não vê. Eu culpo essa mulher igual, porque eu estou vendo direto aqui no Rio de Janeiro, tem acontecido muito isso na pandemia, dela estar vivendo com um namorado novo dentro de casa, que é o padrasto da criança, e abusa da criança sexualmente, e ela não quer romper a relação, e a criança acaba sendo abusada com a mãe sabendo que está e não toma atitude. Então, eu considero também gravíssimo. Você tem razão, a gente tem que falar muito mesmo. Mas, enfim, a experiência que eu trouxe, que eu vivi, eu fiquei sem falar, sabe quantos anos? Eu fiquei sem falar 54. Aos 54 anos, quando eu sofri violência física,
é que eu comecei a perceber quais as violências que eu sofri e quais as violências que todas as mulheres sofrem ao longo da sua existência. É que a gente às vezes não percebe, sabe? E eu acho assim que Isso, essa, isso. né? E como essa pauta sobre violência contra a mulher, ela está tão fortalecida, abriu um espaço para a gente poder colocar para fora todas as formas de violações que a gente tem sofrido ao longo de tantos anos, né? Então é muito importante. Eu acho que já se Isso. falava. E Já... isso, Lu, foi uma das perguntas que eu mais recebi. Se você já tinha sofrido uma violência, quando você se deu conta, mulheres amigas, próximas, sempre, se você não sofreu, você conhece alguém que sofreu, né? E o que a gente vai falar agora, esse ano nós comemoramos os 14 anos da Lei Maria da Penha. Quando eu me formei em 2003, eu escrevi a minha monografia na época na violência doméstica contra a mulher. E era assim, você pagava a cesta básica, se pagasse, né? Era ainda naquela. A gente está falando de um passado próximo, de que em briga de marido e mulher você não mete a colher. E vem nisso que você falou, de jogar a culpa na própria vítima. Então, eu gostaria que você falasse, igual você falou, que você teve coragem de falar aos 54 anos, como que você percebeu? Que eu acho que é tão linear você explicando nas outras lives como que a gente percebe, porque a violência física, quando você toma um murro no olho, essa é fácil da gente ver. Mas e a moral? E a psicológica, que a pessoa começa acabando com a sua autoestima? Conta pra gente aí. Então, eu acho assim a gente tem o privilégio de ter a Lei Maria da Penha como uma das 3 leis, né, a terceira lei mais importante no mundo. A primeira é a Espanha, depois Chile. E o Brasil, em terceiro lugar. Como é que pode ser a terceira lei melhor do mundo e a gente ser o quinto país? Eu sempre pergunto isso, o quinto país onde mais se mata mulheres, onde mais se fere mulheres no mundo. A gente está bem na fita, né? Eu fico angustiada com isso, sabe? Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela veio assim para minimizar muita coisa. É uma lei jovem, tem só 14 anos, né? Como disse a Regina Silva Barbosa, que é a cofundadora do Instituto Maria da Penha, ela fala que é uma adolescente ainda, ela tem muito que aprender, ela está num processo de aprendizado, né? Muitas coisas precisam ser revistas ainda na Lei Maria da Penha. Eu acho que é muito importante assim, os pilares da educação para a violência contra a mulher é a conscientização, prevenção e punição. Conscientização através de campanhas. Eu acho que a Lei Maria da Penha é extraordinária, né? Ela precisa de investimento na própria lei, que não tem, que é a Delegacia de Mulheres, mais quantidade, não existe nos municípios no Brasil, é muito pouco. O número 180 vale aqui e vale nos Estados Unidos também, né? Vale em alguns países, você pode pedir ajuda pelo 180. É onde a mulher pode ligar, fazer uma denúncia anônima ou não, ou simplesmente obter informações para que ela possa se proteger de qualquer tipo de violação, né? É um número importante. Aqui no Brasil também a gente liga para o 190, que é a Polícia Militar. Ela rapidamente vai até o local. Tem também a Patrulha Maria da Penha, que foi um ganho que nós tivemos agora, que é muito importante, principalmente nas comunidades, quando o agressor sabe que a Patrulha Maria da Penha está andando por ali, sabe? Eles ficam tudo, ó. Fica, Fica que nem o entendeu? Wi-Fi, né? Exatamente, porque eles sabem que ali são mulheres que vão estar cuidando de outras mulheres. E o que eu admiro, né, nas comunidades são mulheres que encontram a própria maneira de poder ajudar umas às outras, porque são lugares que às vezes não entra nem polícia. Então elas fazem grupo de WhatsApp para saber se está tudo bem, se apanhou hoje, se não apanhou, como é que está o agressor, se chegou bêbado. É muito legal, essa rede de proteção à mulher é muito grande. A prevenção através de campanhas, eu acho que é muito importante. Quanto mais se faz, melhor. E a punição para os homens, como você disse, cesta básica não paga. Um olho quebrado, uma costela quebrada, um braço quebrado, uma mulher que levou uma facada, uma mulher que levou um tiro, uma mulher que foi jogada da janela e sobreviveu, uma mulher que foi espancada até quase a morte, que é o caso da Eliane Caparós, aquela brasileira que apanhou durante 4 horas. Então, assim, as punições, elas são muito brandas. Eu Nossa. mesmo apanhei em Nova York, tive 4 costelas fraturadas, aquele olho famoso da foto, né? Bem chique, né? Escoriações pelo corpo. O meu agressor, ele ficou pagando sua cesta básica, né? E vão saber se pagou ou se não pagou, porque não existe como você monitorar, né? Então, assim, acho que as leis deveriam ser revistas, principalmente no que diz respeito às punições. E outra coisa que eu sinto muita falta, eu quero até que você me diga como advogada se é possível isso ou não, não existe uma campanha feita para o homem agressor.
Tipo, homem agressor. Se você agredir, você vai se ferrar. Você vai ter essa e Exatamente. essa e essa punição. Então, assim, as campanhas são se a mulher pedir ajuda. Se a mulher estiver machucada, liga para o 80. Então, assim, é muito para depois que acontecer. Eu acho que tem que antecipar esse tipo de coisa. Então, Uma a gente tem que fazer campanha prevenção. para os homens agressores. E olha só, Eu eu não acho que sou. é o que a gente está falando, é a impunidade, é o senso de impunidade, por isso que nós precisamos hoje de leis severas, né? Porque todas, igual você está falando, a responsabilidade é sempre da mulher. Essa que você falou mesmo que apanhou no Rio de Janeiro, a culpa foi dela por ter aberto a porta. Não, gente, a gente pode fazer o que nós quisermos. Homem não tem que vir bater, não existe isso de culpa de quem apanhou, sabe? Então eu acho que é isso. A gente tem que começar a lutar agora por leis mais severas. Que se a pessoa Exatamente. souber que bateu, ela vai apanhar. Né? E aí eu queria que você falasse para a gente como que você começou a identificar. Já foi logo agressão física, Luísa? Ou você sofreu outros tipos de agressão? Então, eu queria falar só assim, que a violência doméstica é a violência mais democrática que existe no mundo inteiro. A cada 3 mulheres, uma entre 3 mulheres já sofreu algum tipo de violência, mesmo que ela não identifique. Isso é uma estatística da ONU, né? Uhum. A violência contra a mulher, ela é independente de religião, da raça, etnia, orientação sexual, área socioeconômica. Então, todas as mulheres estão sujeitas a apanhar. Não é só Classe mulher de social. periferia, classe social, claro. Mulheres que são independentes emocionalmente, mulheres que são independentes financeiramente apanham também, sofrem vários tipos de abuso. E eu gostaria de ler assim, vou até ler, estou com um papelzinho aqui, porque é muita coisa. Dentre as violações estão o estupro, abuso sexual, feminicídio, lesbocídio, que é entre 2 mulheres, violência física, que é o que aconteceu comigo e tantas mulheres, a violência obstétrica, que é o tratamento humilhante para as mulheres que querem ter filho de parto natural, patrimonial, que é o homem, né? Não deixar a mulher ter direito a algum tipo de dinheiro para ela comprar alguma coisa para ela, ou visitar a sua família, ou seja, pegar um ônibus para ver sua família, ou seja, comprar uma roupa nova. A institucional, que é praticada pelos serviços públicos, né? Hospital, posto de saúde, delegacia, ou seja, as violências são muitas, né? O que a gente precisa? Lutar por essa desigualdade, porque é uma desigualdade absurda. Eu acho o seguinte, que nenhuma mulher sofre violência física sem antes sofrer verbal, moral e psicológica. São as que antecedem a violência física, onde ela apanha, onde ela é empurrada, onde ela é socada, onde ela leva soco, supapo. Antes disso, ele não chega logo fazendo isso, ele chega com a violência verbal, com a moral, com a psicológica, muitas vezes com a sexual, que é obrigar a mulher a fazer sexo mesmo sem querer, é a patrimonial, que a gente acabou de falar, e aí que vem a agressão física. Depois da física, é o final, é o feminicídio. Então, mulheres precisam entender que a gente vive uma realidade triste, mas real, e que ela não pode suportar durante muito tempo o relacionamento abusivo. Né? O relacionamento abusivo ele começa com maus tratos, verbalizando coisas absurdas sobre ela, sobre a aparência física, sobre a comida que ela faz, sobre a família dela, sobre como ela trata, como ela não sabe educar os filhos, que ela é incompetente, que ela é porca, que ela é gorda, que ela é magra, que o cabelo está horroroso, que ela não sabe fazer nada, que ela é incompetente, enfim. Tem que começar a prestar atenção nisso. Aí, quando começar assim, ligue a sirene, pelo amor de Deus, e comece a prestar atenção que o que virá depois vai ser o empurrão, já não vai levar ela para jantar fora, ou vai expor ela quando tiver com outras pessoas, ele vai expor opiniões dela, chamar a atenção dela, desqualificar ela em público, que é horroroso, que a gente vê muito acontecer isso, às vezes em restaurante, você vê um casal às vezes brigando na mesa, ele não tem o menor pudor em não preservar a sua mulher, né? Então, assim, eu acho que são fatores assim, muito comum acontecer entre as relações abusivas que culmina na violência física. E aí, para o feminicídio, é um pulo. Eu recebi outro dia uma denúncia Luísa, Oi, eu queria que você diga. falasse também aquele príncipe encantado. Que eu vi você falando numa live um dia, e eu falei, gente, esse aí também é um clássico.
É, na verdade, Risa, eu falo sempre que o homem agressor, não são os homens. O homem agressor, ele é profissional. Ele é um cara que, para a sociedade, ele se mostra como um cara é, muito agradável, amoroso, inteligente, ele paga conta. Ele se mostra exatamente ao contrário do que ele age dentro da própria casa. Porque ele é extremamente covarde, porque ele só agride a mulher dentro de casa, em privado. Ele só, né? Ele raramente vai desqualificar ela em privado. Então fica muito difícil da mulher convencer os amigos próximos de que você está apanhando do seu marido, do seu companheiro, que ele está fazendo determinadas coisas, constrangendo você, porque ele é dissimulado, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente já tem alguns mecanismos de gravar esse tipo de violações quando ele está gritando. A gente pode deixar o telefone ligado e gravar. Você pode deixar o telefone filmando, que é o que Gente, aconteceu com... olha as dicas, tá? Desculpa, Lu, te interromper, mas eu Não, acho isso imagina. muito importante. Quem estiver assistindo, se atente a isso, tá? Olha as dicas que a Luísa tá dando. Grave. Continua, Lu. Você sabe aquele caso, tem uma menina que apanhou aqui dentro da casa dela e ela já tinha falado, mas ninguém acreditava. A Cristiane Machado, que era mulher de um diplomata, ela colocou câmeras na casa e foi realmente importante, porque nitidamente você vê que o cara arrebenta ela dentro de casa. Se ela não tivesse como provar isso, ela sairia do relacionamento doente, emocionalmente, péssima, foi casada com ele de velha Grinalda e sairia com a mão na frente e outra atrás, porque eles descartam as mulheres, predadores. Ele vai atrás de mulheres que são mulheres que têm baixa estima ou não, mas prefere as que têm baixa estima para poder levar essa mulher à loucura, porque depois ele vai dizer que ela é louca, que ela está inventando, que ela é mentirosa. Então é muito importante. Hoje em dia as provas feitas por telefone celular são muito importantes, porque tem dia, hora e local. Então deixa gravando, se tiver uma Ótimo. violação muito pesada, coloque câmeras em casa, sabe? Coloque, porque é uma forma de você também provar que você está sendo agredida. Porque muitas Maravilhoso. vezes, você como advogada, você sabe, né, Risa? Muitas vezes o homem, ele consegue provar na justiça que a mulher é louca, porque a gente vive, infelizmente, numa sociedade machista, né, e protetora dos homens. Então, a gente realmente precisa, infelizmente, resguardar a nossa idoneidade através desse tipo de argumento, ou seja, gravar e filmar, para você ter como prova, infelizmente. Então, Ótimo. assim, o agressor... E igual você falou também, prestar atenção nos sinais, né? Você é sempre a louca, a ex-mulher não prestava, né? Todas as ex-namoradas eram péssimas, ele é o coitado, né? Exatamente. Eu acho que esse é um grande sintoma, né? De que quando ele começa a demonstrar um caráter de que ele não é pró-mulher, né? Ele é contra as mulheres. A mulher aquela dali não serve, porque olha o jeito dela. Aquela mulher não serve, ela bebe, olha a roupa dela, olha o comportamento dela. Ele vai nomenclaturando a atitude de uma mulher que é normal, ela está livre, e que já não serve para ser sua amiga. E aí começa a fazer isso com você. Aí começa a fazer com a sua família, né? Com a sua mãe, com a sua filha, se tiver. Então ele vai sempre colocando o dedo em feridas que supostamente mulheres têm. Isso é horroroso. Fala mal das mulheres, você E falou, vai até te mesmo ex-mulher. afastando também do convívio. Exatamente, vai afastando do convívio e vai deixando você confusa, porque se você está num relacionamento em que você o homem consegue te deixar dependente emocionalmente, né? A gente sabe que a dependência emocional ela tem estágios que ele te leva à loucura nessa dependência emocional, porque ele é generoso, ele te presenteia, ele vai passear. Depois ele passa um mês, 2 meses sem falar com você e você entra numa depressão. Você fica mal. E daqui a pouco ele vem com aquele namoro de novo. Então tem um ciclo, né? São ciclos de estado muito ruim. Depois ele se torna o cara mais maravilhoso e amoroso do mundo. Aí a mulher acredita que ele vai melhorar, porque ele mudou. Mas ele não muda. Isso é um ciclo natural do homem que é Isso. violador. Eu acho Então deixa a mulher importantíssimo confusa. você estar apontando isso, você apontar isso, porque uma das perguntas que eu recebi de homens, vários, e algumas mulheres também é isso. Se você se sentiu reprimida, por que você não cascou fora antes? É Então, justamente por isso que ela está é, falando aí. Um dos motivos é esse. eu sempre. Porque a pessoa está tão
destroçada psicologicamente, que é isso, ele te bate, no outro dia ele fala que foi um episódio isolado, que ele vai melhorar, e é Que ele te ama, importante ele te isso que a pede Luísa está falando, perdão. ninguém muda. Não. Isso. Exatamente. Continua, Ele vai Lu. pedir perdão, vai ajoelhar, vai prometer para ela que ela é a mulher da vida dele, que ela é a mulher mais linda, maravilhosa, que ele sente muito porque aconteceu tudo isso. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, me perdoa, eu te amo, vamos fazer uma viagem, ou dar um anel, ou abre a garrafa de vinho, ou faz algo especial, que ela se sente importante e ela dá mais um voto de confiança. E ela continua no relacionamento. Não é fácil uma separação quando a mulher está vivendo um relacionamento abusivo, é muito difícil. É muito difícil. Então, o que eu digo para as mulheres é: não julguem as mulheres que não conseguem sair dos relacionamentos abusivos. O dia que você estiver em um, você... o primeiro tapa é dar para sair da relação. Não saía. Porque não é tão simples assim. A gente está falando de um crime onde o agressor tem total acesso à mulher, conhece a vida dela inteira, ele estuda a mulher, ele sabe onde é que ele pode ferir e onde é que ele pode ganhar ela. Onde é que ele pode ferir, onde é que ele pode ganhar ela. Ele é manipulador. Então, eu desconheço uma mulher que saia de um relacionamento na primeira vez que ela é agredida verbalmente. Não sai. É muito difícil. É um crime que é diferente, porque quando ele bate na mulher, ele tem total domínio sobre ela, ele conhece ela na intimidade, entendeu? Então ela fica confusa, ela fica dependente, inclusive, dessa relação abusiva, porque existe o namoro e E, depois o problema, e depois o namoro, e depois o namoro. Então é uma relação ela costuma, não é que ela costuma, mas ela espera sempre que venha algo melhor depois de uma briga, depois de um supapo, depois isso, que ela passa 2 dias sem falar, isso. que ela chora, entendeu? E principalmente quando se envolve casais com filhos também, né? Muitas vezes eles usam os filhos como escudo. Você vai separar uma família, você, olha a palavra o termo que eles usam. Você vai separar uma família, né? Você sabe que eu vou melhorar. Então, gente, é isso que ela está falando, é empatia. Não julgue até a gente estar no calo daquela pessoa. Porque é muito difícil, porque vem aquela parte que você também falou, Luísa, da vergonha. Você se sente, às vezes, louca, né? Você se sente com vergonha. Será que é isso mesmo? Porque o psicológico da pessoa está tão afetado que você começa a se questionar. Ah, sem dúvida. Tem vários casos de várias mulheres que elas começaram a fazer tratamento psiquiátrico, tomar remédio, entendeu? Para tentar descobrir se o problema era com elas. De fato, as mulheres, eles levam as mulheres à loucura, que elas vão buscar tratamento. Só que o E tratamento, elas já estão tão machucadas que elas, se o tratamento realmente precisa, porque acaba adquirindo síndromes de pânico, doenças que aparecem, né, psoríase, ou pressão alta, doença no fígado, emagrece demais ou engorda demais, ou seja, muitas coisas acontecem no corpo da mulher por esse relacionamento abusivo, onde ela está sempre insegura, esperando como é que ele vai chegar hoje. Isso lembra muito meu pai quando era alcoólatra, quando ele chegava. Eu, quando era criança, ficava assim: ai meu Deus, como é que meu pai vai chegar hoje? Eu ficava na esquina prestando atenção se ele vinha andando normal ou se ele vinha cambaleando. Porque eu sabia que se fosse cambaleando, ai, seria uma gente. violência que nós teríamos em casa. Então, assim, eu sei como isso funciona. Né? Eu vivi num relacionamento abusivo, eu tinha um pai alcoólatra, e sofri uma violência sexual, sofri uma violência patrimonial, sofri uma violência do trabalho, ou seja, então assim, eu posso falar de carteirinha a quantidade de coisas que eu sofri e como é difícil sair, como é difícil, não é fácil. Eu acho que a família muitas vezes não ajuda. E outra Luísa, coisa, briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. isso. Eu tô vendo umas perguntas aqui. Se quando você sofreu por isso, foi uma das nossas, né? Se você teve medo, vergonha de denunciar, ou você já foi e fez a denúncia. E eu recebi uma Eu, aqui muito interessante: como criar filhos hoje para evitar esse movimento machista, né? Que está espalhado ainda na sociedade. olha, medo e vergonha, a mulher sempre tem. É um dos fatores que mais inibe a mulher de fazer a denúncia, seja uma denúncia anônima ou não. É quando ela se encoraja, é porque o limite dela já está passando dos limites,
porque isso impede demais. Você falou também de filhos, né? É um dos fatores também que a mulher fica vivendo no relacionamento abusivo mais tempo é porque ela é dependente financeiramente do homem e ela é levada, esse homem faz justamente isso. Ele fala para ela: como é que você vai separar a família? Eu não vou te dar nada, você vai ter que se virar. E ela tá tão machucada já que ela fica com medo de não dar conta disso e acaba ficando no relacionamento abusivo, ou seja, muita maldade. Quando eu fiz a denúncia da minha agressão, não foi a primeira vez, não tinha sido a primeira vez. Só que dessa vez eu achei que foi muito grave, né? Eu tive 4 costelas fraturadas, o corpo com escoriações, foi muito ruim a forma que foi feito. E eu decidi dar um basta nisso. Eu comecei a rever a história da minha avó que sofreu, minha mãe que sofreu, eu sofri. Eu falei: eu não quero isso para minha filha, eu não quero ser o exemplo de uma mulher fraca, que não teve coragem de sair de um relacionamento abusivo. Então, quando eu decidi, lá em Nova York, onde eu apanhei, aí na sua terra, eu já vim com a intenção de nunca mais olhar para a cara desse agressor, nunca mais me relacionar com ele, e sim, vou fazer denúncia. Eu vim com isso muito claro. Tanto que eu voltei Ai, para o Brasil sozinha, no mesmo dia que eu sofri violência doméstica. Eu fui para o aeroporto de Nova York, fiquei lá de 3 até as 9 horas, com 4 costelas fraturadas, sem saber, mas com muita dor. Mas muita dor aqui, mas pronta para chegar e fazer denúncia. Eu fiz o corpo de delito logo em seguida, quando eu cheguei no Brasil. Aí eu comecei isso é uma a passar. superação. É superação, mas a mulher, ela sabe o momento de parar. Por mais que ela fique 20 anos numa relação abusiva, vai ter um momento falar: deu por hoje, hoje não dá mais para mim, eu não continuo mais, entendeu? É que mulheres demoram mais, às vezes. A minha mãe passou muito tempo numa relação abusiva, tem mulheres que passam 20 anos. Nessas minhas viagens e palestras, eu ouço sempre as mulheres dizendo que demora, às vezes. O relacionamento abusivo começa 2 anos depois, é assim, mais ou menos uma média. No segundo ano já começa o relacionamento abusivo, e aí ele vai perpetuar se você deixar. Então é muito importante, né, que a gente se sinta segura. E outra coisa, eu digo sempre para as mulheres: é possível sair de um relacionamento abusivo fortalecida, sabe? Sabendo que você vai estar livre de agressões de todas as formas, e você vai poder escrever uma história nova, diferente, vai ser respeitada numa sociedade onde você teve coragem de fazer isso, você vai ser uma mulher admirada, um exemplo para outras. Então é muito importante que a gente dê esse tempo à mulher, até o momento em que ela decide fazer essa denúncia. Agora, é nossa responsabilidade como amigo, como sociedade, se tiver a par de alguém que está sofrendo muito, mas que não teve coragem ainda, da gente chegar e falar, ajudar a pegar na mão, abraçar, acolher essa mulher, que é muito importante esse acolhimento, porque ela não vai conseguir, muitas não conseguem sair. E a gente sabe de várias mulheres que já cometeram suicídio porque não conseguiram sair do relacionamento abusivo. Elas não tiveram coragem de sair e preferiram tirar sua própria vida. Então a gente, como Gente, é muito sociedade, grave. é Uhum. muito grave. Como sociedade, a gente tem que se colocar à disposição dessas mulheres para minimizar o impacto que a violência causa na sociedade. Você vê essa menina de 10 anos que foi estuprada, olha a comoção que causou no Brasil e no mundo. As pessoas estão indignadas, mas elas começaram a pensar também desse problema. Então, quando você vê uma mulher que tira sua própria vida, você fica: meu Deus do céu, por que eu não ajudei? Isso, de uma certa forma, também faz com que a sociedade se mobilize, e precisa. É A gente está isso falando de mesmo. um... Isso é um dever de todos nós, né? Sem E dúvida. muitas vezes, gente, eu vejo a Luísa recebendo mensagens ameaçadoras e sendo julgada por mulheres. Eu acho que essa parte que a gente estava falando aqui acabou também. É hora de nós darmos as mãos e ajudarmos umas às outras, porque você nunca sabe quando vai ser você, quando será sua filha, se não é a sua vizinha. Então nós temos que estar atentos agora, né? Luísa, eu recebi uma mensagem aqui até da nossa amiga Leda. Leda, obrigada, viu? Mulheres que estiverem em Nova York, nos Estados Unidos, independentemente do seu status legal, tá? Vocês podem me mandar mensagem depois que eu vou passar para as advogadas especialistas em violência doméstica, mas independente do seu status legal nos Estados Unidos, você tem o direito a denunciar o agressor. Viu? A gente conversa nisso, até com os grupos que existem em Nova York. Nós ajudamos muitas pessoas, os brasileiros de Nova York, o grupo das brasileiras de Nova York, com a dona Luísa Trajano. Existem A Mulheres do várias Brasil. organizações lá.
Mulheres do Sim, Brasil, isso que estão prontas é. para ajudar quem estiver precisando. Não sofram caladas. Né, Luísa? O grupo, Nossa, gente, na o papo verdade, está passando tão rápido. o Grupo Mulheres do Brasil tem 40, quase 50 mil mulheres ao redor do mundo. Foi criado agora um aplicativo no Brasil que chama app Linha Direta, que é um aplicativo novo, mas que é super, super importante que as mulheres instalem nos seus telefones para pedir ajuda. Ele funciona da seguinte forma: você bota o aplicativo no telefone, faz um grupo de 5 amigos, ou mais ou menos, como você quiser, e se você estiver sofrendo alguma violação, você vai apertar esse botão e os seus 5 amigos, ou 2 ou um, vai receber o pedido de socorro e você prontamente vai ser atendido. Eles vão te acionar para você, já que você não pode, porque a gente sabe que quando você está sofrendo uma violação, muitas vezes o agressor pega o seu telefone ou ele não deixa você falar com ninguém, então você só pega o telefone, aperta o botãozinho, chama app Linha Direta, depois você coloca aí, que é super importante. O grupo de apoio de mulheres voluntárias ao redor do planeta, de brasileiras, é muito importante. São 4 milhões de mulheres brasileiras no mundo, né? 2 milhões de Isso. mulheres brasileiras são 4 milhões de imigrantes. A comunidade Imigrantes. de imigrantes. A comunidade brasileira precisa ir, se precisar de ajuda, pode ir no consulado, pode ir na embaixada do Brasil também. Lá você pode fazer denúncia. Eu fui a várias, Isso. fazer palestra em várias embaixadas do mundo, no Japão, em Paris, Nova York, Milão, na Inglaterra, dentro da embaixada para fazer uma palestra, e o embaixador sempre falava: talvez as mulheres não saibam qual é a função da embaixada ou do consulado, então busquem nesses lugares ajuda. O que eu vi para as mulheres imigrantes foi que muitas mulheres vivem em cárcere privado. Eu fiquei impressionada, assim, muitas mulheres, porque elas não trabalham, elas vão para lá para criar filhos e ser empregada do marido. E não tem autonomia financeira nenhuma e não pode trabalhar. E vivem em cárcere privado. Elas não precisam viver dessa forma. Elas não estão cometendo crime, então elas podem ir procurar a embaixada, procurar um advogado, ou um grupo de mulheres e fazer uma denúncia, ou contar a sua história, que ela vai ser apoiada por outras mulheres. Isso, e Você se pergunta. você ficar com vergonha, se você que estiver assistindo tiver vergonha, mande mensagem, porque aí a gente faz anonimamente, sabe? Sem te expor. Mas é isso que a Luísa falou no meio da nossa live também, é muito importante. Gravem, tá? Tenham provas. Deixem tudo documentado, porque aí fica bem mais fácil, né? Ô, Luísa, Você perguntou sobre criar filhos, né? Meninos. são duas perguntas, porque nós temos 10 minutos. Ah, Uma meu Deus. voou! Uma é como a gente pode criar filhos. Eu já posso antecipar também falando que as campanhas, mostrar as campanhas, enfim, não achar que criança é um ser que não entende, porque eles são os mais espertos. Lógico que de acordo com a idade deles, você vai mostrando. Eu vou deixar a Lu falar isso. E a segunda pergunta, Luísa, é sobre se há vida depois que você sofre um relacionamento abusivo. Será que dá para se apaixonar de novo? Será que dá para acreditar em um novo amor? Olha, gente, mandem mensagem. Vou botar o número do WhatsApp aqui. Então, eu acho assim, eu já acho, sabe? Eu acho que através da educação seria muito importante. Eu acredito, e estou nessa pauta sempre, de que através da educação, mas eu falo Ministério da Educação nas escolas, desde o jardim da infância, com teatrinhos para as crianças pequenininhas entenderem. Papai bater na mamãe não pode, não é legal o papai bater na mamãe, isso não pode. Se o papai for mexer na vagina da criança e não dê nominhos, vagina é vagina, pênis é pênis, nada de periquitinha, papagaio, né, florzinha, nada disso. As crianças precisam entender desde muito cedo o que é o quê. Eu estou falando sério, é muito importante isso que eu estou falando, de verdade mesmo, porque tem casos que acontecem de crianças que relatam para a professora assim: professora, meu tio lambeu meu biscoito. Ah, pede outro. E foi se descobrir depois que o biscoito era a vagina da criança. Então tem que falar, olha aqui. É inteligente, entendeu? Então, da maneira como você fala, elas vão entender. E é muito importante o papel nosso como pai e mãe, não ter tabu e explicar desde cedo, o pai e a mãe. E complementar a escola, poderia também colocar no currículo escolar tudo que se faz assim, respeito ao próximo, sobre diplomacia, o que a gente está fazendo aqui agora.
sobre campanhas, sobre racismo, ou seja, todos os assuntos, ativismo, violência contra a mulher, LGBT, todos deveria ser ensinado na escola também como matéria. Porque a gente acaba aprendendo tanta coisa na escola que a gente não usa, mas a realidade da vida é outra. Então, eu acredito que se tivesse isso na escola, você desde pequenininho já teria uma formação educacional sobre isso, um entendimento. Com isso, você teria o respeito, e quando você tem respeito, você não tem nenhum tipo de violação, gente. É simples. Agora, por que não se fazem isso? Porque a gente sabe que o sistema educacional é péssimo no Brasil, infelizmente, né? O desnível social aqui é abismal, é um abismo de diferença, né? É muita pobreza, muita gente rica, muita pobreza. Então, é muito difícil de mudar tudo isso. Teria que ter uma política muito fortalecida, políticos comprometidos com essa pauta, para que pudesse ter um pouco mais, né, de cuidado, principalmente com a educação, que através da educação a gente mudaria muita coisa. Quanto a outra Isso que você pergunta... falou, é quebrar o tabu, né? Quebrar o Exatamente. tabu. E coragem, ter coragem. Assim como uma mulher tem coragem de denunciar, eu acho que tem... Por isso que eu acho que é importante mulher na política. Porque as mulheres, não é que a mulher vai fazer política pró-mulher, a mulher vai fazer política para a família, que é o homem, filho e a família toda, né? A mulher ela é um ser capacitado, que ela pode gerir a sua casa maravilhosamente, mas ela pode estar em qualquer lugar na política que ela quiser. Ainda existe um preconceito contra as mulheres na política. Espero que amadureça mais. E está correndo o tempo, Luísa Brunet. Eu acho assim que Fala, então! é muito possível uma mulher sair de um relacionamento abusivo, começar uma vida nova com outra pessoa, sim. Você pode se apaixonar por um homem maravilhoso, porque a gente está falando sobre homens agressores, mas nem todos os homens são agressores. Então a gente pode se dar uma nova oportunidade, sim, de ter um homem maravilhoso, porque tem um monte, a gente tem que encontrar só, assim como tem mulheres maravilhosas que podem se complementar num relacionamento maravilhoso. Então é possível sim, mulheres, acreditem. É possível sorrir de novo, é possível se apaixonar de novo, acreditar no amor, recomeçar a sua história diferente. É super possível. Ai, que amor! Ai, Luiz, eu recebi umas mensagens falando que parabéns, você é um exemplo para nós mulheres. E eu acho que isso que ela está fazendo é utilidade pública. Mais uma vez, Ai, eu que amor! repito, não é para ficar só em live entre nós, não, gente. Se você estiver na sua cidade, comece a criar essas discussões na sua vizinhança, com as suas amigas, com as suas vizinhas, para a gente espalhar. Não é só coisa de Instagram, é para a sociedade. Luiz, eu queria te agradecer. Nós temos uns minutinhos ainda. Você quer falar sobre os seus planos? Você quer deixar uma mensagem? Você quer falar sobre mais campanha? Agora é para você. Eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Quem não estiver seguindo a Luísa Brunet, vá no Instagram dela e siga, porque você vai ter aula todos os dias. Rapidinho, nós conversamos com ela hoje como identificar o relacionamento abusivo. E na quarta eu vou estar com a doutora Gabriela Mansur em como Amo de paixão. denunciar. Nós vamos mostrar o caminho das pedras para vocês. Lu, obrigada. Pode falar o que você quiser. Ai, que bom. Gabriela Mansur, bem-vinda nessa live. Você vai amar fazer a live com a Gabriela Mansur. Ela vai ter muita coisa boa para contar. Ela vai falar sobre um tema que eu acho muito importante, que é reeducação dos homens, né? Inserir esse homem agressor na sociedade através de uma desconstrução do machismo, educação dos meninos também. Eu acho que você tem razão quando você fala que o Instagram ou as redes sociais, as plataformas, elas são para a gente se melhorar, né? Eu acho que é para um melhorar o outro. Não é só para mostrar o cabelo bonito, a unha tá ok, o cabelo tá ok, a roupa tá ok. Não. É para você também fortalecer os seus amigos, fazer uma live entre amigos, né? Se puder, no seu bairro, no seu prédio, conversar. A gente precisa reconquistar isso de novo, que é uma conversa franca, para que todo mundo possa falar e colocar suas ideias. É muito importante. Então, e é super possível. Não é porque você está... Olha, você está em Nova York, eu estou aqui no Rio de Janeiro. A gente está falando e tem um monte de gente de vários lugares assistindo a gente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Essa configuração nova das lives que veio por conta da pandemia, eu acho que não vai acabar mais. E é uma forma de conexão importante. Não perca um tempo com bobagem. Dê o melhor que você tem para alguém, para melhorar alguém, e receba do outro o melhor também. Eu acho que assim a gente vai construir uma sociedade maravilhosa, segura, alegre, feliz, justa e respeitosa.
Ai, ai, eu tô apaixonada, gente, deixa eu falar. Então, Luísa, muito obrigada. Na próxima, quando acabar essa pandemia toda, nós vamos sentar, vamos conversar, vamos aglomerar, porque também essa Vamos fazer conversa outra, ela tem que ser vamos cara fazer a uma live cara em de todo. empreendedorismo. Vamos fazer uma live de empreendedorismo. Gente, Tá eu bom. quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui, que mandaram mensagem. Se tiver alguma dúvida, vai lá, enche o inbox da Luísa Brunet de pergunta, de comentário. Podem ficar à vontade, me mandam perguntas também. E, mulherada, não sofram sozinhas, tá? Agora é hora da gente dar a mão, estamos todas juntas, tá bom? Um Lu, beijo, minha um flor. Obrigada, beijo, muito brigadésimo. Passou muito obrigado, rápido. viu? Tá bom. Ai, Então voou, né? Mas nós vamos você fazer vai outra, salvar, que eu vou viu? publicar no meu Instagram também. Você vai salvar, né? Viu? Vou salvar. Quem perdeu, pode entrar no Instagram que vai estar salva. E eu repito, lá na Luísa Brunet também tem muitas lives interessantes. Que Inclusive a que ela bom. fez hoje, que foi além dessa violência, o direito das pessoas indígenas, né, Lu? Então vai lá que tem muito material bom, tá bom? Obrigada, obrigada, Risa. Um beijo super carinhoso. Um Boa live pra beijo. Gabriela Viu? Mansur. Se cuide de. Pode deixar. Beijo, gente. Boa noite.